Queridos irmãos, que coisa boa poder estar aqui com os irmãos nessa quarta-feira à noite. Mais feliz ainda que desde ontem ficamos sabendo das notícias maravilhosas da saída do nosso querido irmão Ednelson da UTI. Isso aí, a gente estava assim, muito precisando de uma notícia tão abençoada como essa. Isso aí renova a nossa alegria. E felicitar a Wanda, sua esposa, seus filhos que estiveram do lado do Ednelson batalhando até vê-lo fora da UTI. Que bom que Deus, mais uma vez generoso, estendeu a sua mão e abençoou a família do Ednelson. Queremos vê-lo logo entre nós, para a gente poder matar a saudade, poder conversar, ter comunhão com o nosso querido irmão depois dessa penosa luta que ele teve e alcançou essa bênção da saída da UTI. Eu hoje à noite, até para corroborar com esse nosso estado de alegria pelo Ednelson, eu gostaria de falar sobre oração, irmãos. Oração. E eu queria partir dessa nossa reflexão sobre oração, eu queria partir do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, que nunca deixou de orar. Jesus nunca se apartou do Pai. Ele sempre orava. Que exemplo maravilhoso para nós seguirmos. Mesmo ele sendo santo, ele sentindo a presença de Deus continuamente na sua presença, ele nunca achou que era demais. Ele sempre estava buscando a presença de Deus, sempre estava em oração, em comunhão com o Pai, o seu Pai que estava no céu. Foi de lá que Jesus veio e se habituou com essa comunhão. Irmãos, eu li uma coisa interessante. Quem ama Deus quer sempre falar com Ele. Quem ama a Deus quer sempre estar em comunhão com Ele. Como é que a gente pode dizer que ama uma pessoa se nós desprezamos a sua presença? Se nós não sentimos falta da sua presença? É bom que a gente entenda isso. Quer medir o seu amor por Deus? Traduza esse amor em tempo e intensidade de comunhão com Ele. Reflita sobre isso. A oração, ela nos dá um coração mais temente a Deus, mais obediente ao Senhor, para nós vivermos mais com Ele. Nós temos que entender uma coisa: nós estamos hospedados aqui na terra, mas nós somos inquilinos do céu. É lá no céu que nós vamos morar, nós vamos ter a nossa certidão de propriedade pelos investimentos que nós fizemos no reino de Deus enquanto nós estivemos aqui na terra. Então, a gente tem que entender isso. Quem quer morar no céu tem que ter comunhão com o dono do céu, com o Senhor do céu e da terra. Quando nós não oramos, nós ficamos longe de Deus. E sem oração, sem os seus conselhos, nós esquecemos da força que tem a presença do Senhor e desprezamos até a própria Bíblia. Porque uma fraqueza chama outra fraqueza, assim como um abismo chama outro abismo. Então, quando a pessoa deixa de orar, via de regra, ela também deixa de ler a Bíblia, ou o contrário. Quando ela começa a deixar de ler a Bíblia, ela também começa a ser desmotivada a ter uma vida de oração. A primeira oração que nós encontramos na Bíblia está lá no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 26. Diz: E a Sete nasceu Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Queridos, eu quero crer que está chegando a hora, e já até passou, em que nós precisamos invocar o nome do Senhor novamente. Mas não apenas pela urgência de um pedido de oração, de súplica,
não apenas porque nós estamos necessitados de que uma bênção imediata caia do céu sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. Nós temos que pedir a bênção de Deus para invocarmos o nome do Senhor pela afinidade que nos liga ao seu santo, à sua santa presença. Eu gostaria agora de falar sobre alguns aspectos da oração. E o primeiro desses aspectos que eu quero abordar é a oração, ela tem que ser feita com paz. A oração tem que ser feita a pessoa estando em paz. Filipenses, capítulo 4, verso 6 diz: não estejais inquietos por nada, por coisa alguma, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Está aqui. Nós já conhecemos esse texto de longa data. Oração não combina com inquietude. O texto sagrado é claro: não estejais inquietos por coisa alguma. Então alguma coisa começou a inquietar o seu coração, dobra o joelho, busca o Senhor, coloca diante do altar do Senhor isso que está lhe causando essa inquietude. E aí, graças à bênção de Deus, a gente vai fazer conhecida diante dele as nossas orações e súplicas com ações de graça. Queridos, ansiedade, eu já li isso aí, já passei para os irmãos, ansiedade é excesso de amanhã. Pessoas ansiosas são pessoas inquietas. Pessoas inquietas creem pela metade. Pessoas que confiam desconfiando. Acham que creem em Deus, mas tem por trás de tudo algo que as deixa aflitas. Será que dessa vez ele responde ou não? O segundo aspecto é agradecimento. O agradecimento, ele lubrifica a oração. Colossenses 4:2 diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. O texto aqui sugere a ideia de que a oração, ela tem que ser feita de formas em que a gente esteja o tempo todo temperando essa oração com agradecimento, com louvor de coração que é agradecido a Deus, azeitando, lubrificando a oração com o coração sempre agradecido ao Senhor. O terceiro aspecto é que a oração dos santos, ela é preciosa diante de Deus. Valorize a sua oração, meu irmão, minha irmã. Valorize a sua oração. Olha o que diz o texto sagrado, Apocalipse 5:8. Os 4 animais e os 24 anciãos tomaram o livro e prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Observe isso, queridos. Observem isso. Salvas de ouro cheias de incenso. É assim que Deus vê a oração dos santos. Se você não leva a sua oração a sério, entenda que os céus respeitam as orações daqueles que levam a oração a sério. Você pode imaginar isso, essa coisa tão solene, tão sublime, Deus vendo a sua oração como chegando em salvas de ouro, cheias de incenso diante da sua presença? Quanto mais o Brasil, a gente vê a situação do Brasil, mas a gente entende o
quão útil deve estar sendo no céu a chegada das nossas orações. Esses fechos, esses pacotes de oração da igreja que chegam no céu. O Brasil está precisando das nossas orações, irmãos, das nossas intercessões. Um servo de Deus chamado George Payton disse: aqueles que oram fazem mais pelo mundo, e a gente pode dizer mais pelo Brasil, do que todos os que batalham. Olha só isso. Os que oram fazem mais pelo mundo do que todos os que batalham. E se o mundo vai de mal a pior, é porque existem mais batalhas que orações. As pessoas querem resolver os problemas no braço, nas discussões acaloradas. Eu vejo algumas disputas entre nós mesmos, evangélicos, que politicamente um discorda do outro. Será que a gente vai pensar que a nossa posição política vai contribuir espiritualmente para que o Brasil mude? Pensa nisso. Nós temos que entender que a oração dos santos vale mais do que qualquer disputa ideológica. É isso que a palavra de Deus fala, a importância dessa batalha, desse zelo no mundo espiritual. O quarto aspecto é a oração com vigilância. A oração com vigilância, ela evita tentações. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oração mais vigilância é igual a libertação de tentações. O quinto aspecto, o Espírito Santo potencializa a nossa oração. Romanos 8:26 diz: Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Agora, vamos para o sexto aspecto, que a gente tem que orar sempre. Efésios 6:18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse orar sempre não quer dizer que a gente vai orar coisas repetitivas. É orar com conteúdo, é orar com graça, é orar com determinação. É uma coisa que a gente deve pensar. Eu queria citar 2 exemplos de pessoas que oraram na Bíblia e tiveram assim uma disposição incrível para fazer orações singulares. Estevão, Atos 7:60, diz: e Estevão de joelhos clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes pecado. E dito isto, adormeceu. Estevão estava sendo martirizado naquela hora, e o foi e morreu por conta disso. A Bíblia diz que ele simplesmente adormeceu pedindo perdão a Deus por aquelas pessoas, para Deus não imputar nenhum tipo de acusação por aquele homicídio que estava acontecendo por parte daquela turba de loucos totalmente desviados da sã consciência. E o segundo exemplo, ainda falando de Estevão, é bom observar o seguinte: eu sei que tem muito cristão que, quando acontece alguma coisa, um ato de injustiça contra ele, diz logo: eu vou te entregar nas mãos de Deus, eu vou entregar fulano nas mãos de Deus. Irmãos, eu não sei se a gente deve usar esse tipo de expediente.
fazer determinadas colocações no sentido de dizer, olha, eu vou entregar para Deus usar de rigor contigo, sabe? A gente já tem tanto de Deus, nós temos o favor de Deus, o perdão dele, ele nos perdoou primeiro. Então, se a gente puder dizer, ó Senhor, por mim, perdoa todos os meus acusadores, todos os meus malfeitores, todos aqueles que me maldizem, enfim, coisas dessa natureza. Pensa também sobre essa matéria. E o segundo exemplo é do próprio Senhor Jesus na cruz do Calvário. Lucas 23:34 diz, Pai, Jesus falando, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Também Jesus ali entregando a sua vida, o horror daquela dor medonha, pedindo perdão pelos seus executores. E, na verdade, ele não estava pedindo perdão só por aqueles, ele estava pedindo perdão por todos nós, que continuamos fazendo coisas que não sabemos o que estamos fazendo, coisas que não agradam a Deus. E um outro texto de Jesus, de Mateus 5:44, diz, orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos perseguem. É aí que está a nobreza dos atos de misericórdia que nós temos que ter para nós sermos parecidos com o nosso Jesus. Meus irmãos, para os que servem a Deus, a oração tem respostas prometidas. Salmo 91:15 diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e o livrarei. Também tem respostas que são condicionadas. Isaías 58:9 diz, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Olha essa condicional aí. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. E o segundo texto, para encerrarmos, João 15:7. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe por que Deus vai fazer tudo o que esse servo pede? Porque ele está entrosado com Deus. Ele está ligado a Deus. É isso que nós temos que entender. Há determinados pedidos tão estranhos, tão fora de propósito, que Deus simplesmente ignora. São pedidos que não têm nada a ver, que não têm o menor cabimento. Mas se a gente está sintonizado com o Senhor, se nós estamos linkados no site de Deus, aí você vai ver respostas vir como águas em cachoeira, e sendo derramadas, caindo sobre as nossas vidas. Que você se entusiasme para orar. Nós estamos passando por um período no nosso país em que a gente precisa orar muito, muito por ele. Muitos atos errados, muitos atos de injustiça. O certo tido como errado, o errado tido como certo. Iníquos ocupando cargos da mais alta relevância no país. Nós precisamos orar pelo Brasil. Chega de nós termos a mente tão estreita e pensarmos que as nossas orações têm que ser encerradas nas nossas próprias necessidades. Pense nisso, aproveite agora esse momento e faça uma oração pelo nosso país também. Eu vou deixar você agora, mas não deixe de encerrar esse período sem fazer uma oração com quem está perto de você. Deus te abençoe. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz.